Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW X7. Nesta aula continuaremos a falar sobre ferramentas avançadas do CorelDRAW. Na aula de hoje nós veremos as ferramentas de perspectiva, Power Clip e lente. Iniciaremos com a ferramenta de Power Clip. A ferramenta de Power Clip ela é uma ferramenta que aparece aqui em Objeto Power Clip. E ela é responsável por adicionar imagens, conteúdos e etc. dentro de uma forma recipiente. Por exemplo, nós podemos ter aqui um polígono, que é o nosso pentágono, e adicionar como preenchimento nele diversas imagens e outras formas e etc. Com imagens eu vou usar como exemplo a importação com imagens. Primeiro vou importar aqui essas duas imagens. E agora nós vamos adicionar essas imagens como preenchimento disso aqui, transformar isso aqui num Power Clip. Primeiramente nós selecionamos o objeto, vamos aqui em Objeto, na aba Objeto da caixa de menus, Power Clip e colocar dentro de recipiente. Na verdade é aqui, selecionar no objeto que servirá de preenchimento, ir em Objeto, Power Clip e colocar dentro do recipiente, ou seja, isto aqui que nós selecionamos será adicionado dentro deste recipiente, que é esta forma vazia. Fazemos aqui a adição e, como podem ver, agora a imagem está dentro do nosso polígono. Faremos o mesmo aqui com a imagem das tulipas. Vamos em Objeto, Power Clip, colocar dentro do recipiente. Temos as duas imagens adicionadas. Como pode-se ver, o Power Clip ele está... as imagens estão sobrepostas, mas nós podemos editar isso através desse pequeno menu contextual. Por exemplo, aqui em Editar Power Clip, nós podemos separar as posições dos nossos preenchimentos, que depois, quando apertarmos aqui, interromper a edição de conteúdo, as nossas alterações serão aplicadas. Temos também opções de selecionar coisas dentro do Power Clip, ou seja, selecionar e aumentar o tamanho das coisas, etc., que estão dentro do nosso Power Clip. Certo. Podemos extrair o conteúdo de um Power Clip e podemos bloquear. Temos ainda mais algumas opções aqui nesta flechinha, como centralizar o conteúdo, ajustar proporcionalmente, preencher o quadro e esticar o conteúdo para preencher o quadro. Certo. A próxima ferramenta que nós veremos é a ferramenta lente. A ferramenta lente ela serve para transformar um objeto numa lente. Como assim uma lente? Bem, um exemplo, vamos criar aqui uma elipse. Era ela um preenchimento. E adicionar e criar uma lente para ele. Vamos criar um novo objeto que será a nossa lente. Rotacioná-lo aqui um pouquinho. Acabei no lugar errado, vou aqui no curvo. Aqui. Aumentar um pouquinho. Certo. Agora vamos transformar isso aqui numa lente. Selecionamos o objeto. Vamos em Efeitos. Lentes. Selecionamos efeitos de lentes. Aqui no meu já estava selecionado. Aparecerá este menu contendo o objeto que nós transformaremos em lente. Temos diversas opções de efeitos de lente, como aumento de brilho. Vamos lá. Tirar aqui o contorno, em que a nossa lente pegará a cor da nossa base onde estamos aplicando a lente e então aumentará o brilho da área selecionada, fazendo esse efeito aqui, como estamos fazendo sobre o Power Clip. Temos também as opções de adição de cor,
por exemplo, aqui em cinza. Temos opções de limite de cor, mapa de cores. Temos também a inversão de cores. Como podem ver aqui, como pode-se ver que a nossa fórmula realmente funciona como uma lente. Ela aplica um efeito sobre um objeto sem ter que necessariamente se relacionar com esse objeto. Podemos adicionar um efeito de transparência também, com alguma cor. Aqui. E todos os efeitos contidos aqui para as lentes podem ser editadas a taxa dele, por exemplo, taxa de transparência, cor de transparência, no caso aqui da transparência, em aumentar brilho, a taxa de brilho, em adição de cor, a taxa. Em geral, todos estes efeitos aqui possuem algum tipo de adição de taxa. Vou voltar aqui em transparência. Podemos também na nossa lente, depois de criada como uma lente, podemos ainda editá-la da maneira que quisermos. Ou seja, o objeto depois transformado em lente não perde suas características de objeto. Bem, a próxima ferramenta que nós veremos é a de adição de perspectiva. Essa é uma ferramenta bastante interessante para a criação de logomarcas. Eu criarei aqui uma elipse para nos ajudar com base. E vamos criar aqui um texto. Vamos aplicar esse efeito sobre o texto. Como o próprio nome já diz, essa ferramenta ela adiciona uma perspectiva, um efeito, uma ilusão de perspectiva a um objeto selecionado. Vale ressaltar que isso aqui não é igual à extrusão. A extrusão cria um objeto 3D que pode ser rotacionado nos 3 eixos X, Y e Z. Já aqui apenas é criado um efeito, uma ilusão de perspectiva. Bem, selecionamos o nosso objeto, utilizaremos aqui este texto, simulando uma pequena logomarca. Vamos aqui em efeitos e adicionar perspectiva. Percebem que agora a caixinha de seleção ficou diferente. Agora aqui em cada uma dessas pontas nós podemos puxá-las de modo a criar a ilusão de perspectiva. Vamos, por exemplo, considerar que isso aqui seriam nossos pontos de fuga. Então isso aqui seriam os pontos mais próximos da gente. Então vamos puxar aumentando. Podem ver aqui, ó, o ponto de fuga foi criado lá e o texto se aproximou um pouco mais da gente. Soltamos aqui e está feito o efeito de perspectiva. Lembrando que o efeito não tira as propriedades do objeto, ou seja, o texto, mesmo em perspectiva, não perde sua característica de perspectiva. Então não precisa ter essa preocupação assim de perder as características do objeto só porque ele foi aplicado perspectiva, ele se mantém o mesmo. E a perspectiva vai ser alterada sempre vindo aqui em efeitos e adicionar perspectiva. Eu peço que tentem reproduzir estes efeitinhos aqui, principalmente essa daqui de pequena logomarca, porque muitos trabalhos que envolvem logomarca eles têm um molde semelhante a isso aqui. Vocês já devem ter observado alguma logomarca parecida com isso daqui, e é um efeito bem básico, esse da adição de perspectiva. Esse das lentes também é importante praticá-lo, porque principalmente esse efeito de transparência, ele é bastante utilizado em diversas situações. Eu acabei perdendo a transparência em outro objeto, mas porque ele está por baixo de tudo, daqui para a frente da página. E é
importante praticar esses aqui, todas essas ferramentas. E também, mais um adendo, em especial esta Power Clip, porque ela é uma ferramenta um pouquinho mais complexa. Bem, nas próximas videoaulas nós prosseguiremos com o conteúdo, e eu peço novamente que tentem refazer estes exemplos aqui, tentem criar suas logomarcas simples e etc, adicionando transparências e tudo mais. E muito obrigado pela atenção, até a próxima.